João, traz informação para a gente, João. Ô, Pitoli, tem essa questão dos caminhões-pipas, né? A operação Carro-Pipa foi suspensa na segunda-feira e o Exército Brasileiro, que é responsável pelo programa, alegou falta de verbas. Na Paraíba, o serviço leva água potável para 159 municípios e contempla quase 270 mil habitantes. 270? Mil. Eu achei que fosse 170. 270? 270 mil habitantes, segundo informações da Associação da Federação dos Municípios da Paraíba. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional ainda não respondeu a questionamentos da imprensa a respeito disso. O escritório regional do 1º Grupamento de Engenharia do Exército, com sede em João Pessoa, confirmou a paralisação desse programa e informou, inclusive, aos coordenadores da Defesa Civil que a suspensão da operação ocorre devido à falta de descentralização de recursos financeiros pelo governo federal. O Conversa Política, que é um blog do Jornal da Paraíba, apurou que a partir desta segunda-feira, ou seja, ontem, deverá ser interrompido inicialmente os pipeiros pessoa física, o que deve impactar 140 mil pessoas. As pessoas jurídicas devem continuar o serviço até o dia 2 de dezembro. Em nota, o Exército afirma que vem tentando evitar a interrupção no fornecimento de água potável, além de estar em contato permanente com os órgãos governamentais. O presidente da FAMUP, por exemplo, o Jorge Coelho, disse que vai buscar a bancada federal da Paraíba para conseguir recursos complementares para que a operação continue na Paraíba. Essa operação, Pitoli, é do governo federal e tem como objetivo promover o abastecimento de água potável para o consumo humano na região do Nordeste e no norte de Minas Gerais. Na Paraíba, cerca de 272.990 pessoas são impactadas pela ação. Esse programa foi implementado há mais de 25 anos na região por intermédio de uma cooperação técnica e financeira mútua entre os Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional e também o Ministério da Defesa. Por isso a gente tem o Exército envolvido aí. Ô João, quanto foi gasto no Janjapalooza? Foi tanto dinheiro. Hoje 80 milhões. 80 milhões. Não era 1 milhão? Não, o milhão é só o cachezinho, o evento voluntário. todo. Não, o evento todo é uma puta grana. O João pode, se quiser levantar aí, pode ter. E o presidente gastou 1 bilhão viajando no primeiro. Não, a gente tem que entender o seguinte, ó. Se o presidente dos municípios da Paraíba já gritou para a bancada paraibana que vai precisar de recursos para complementar o dinheiro para que a entrega da água não cesse, significa, para mim, que o governo já sabia do problema. Sim, com certeza. Óbvio que já sabia. Então não dá para eu imaginar que esse problema nasceu ontem, certo? Não, pode ser alguma. Esse problema, acabou o dinheiro para a água. Acabou? Então suspende. Opa, isso aí é o seguinte, imaginando o Exército sendo o Exército, planilhado, orçado, pago, quando vai ser entregue, tem disciplina, tem regra, tem método para acontecer. Os caras já devem estar cantando a bola para o governo federal, para o Ministério da Integração, não sei o que, cidades, falando assim, turma, é o seguinte, o Exército cuida de entregar água para 272 mil paraibanos, certo? Certo. Vai acabar o dinheiro. O dinheiro vai acabar em novembro. Quem é que fez o quê? Não, a gente precisa fazer show, contratar o Zeca Pagodinho, o Seu Jorge, a gente precisa disso. E aí o que acontece? A gente vai descobrindo o que é ordem de prioridade para essa turma. A gente vai descobrindo o que é prioridade para o governo Lula. Para o governo Lula, a prioridade é contratar o Zeca Pagodinho e o Seu Jorge para um show gratuito no Rio, com um cachezinho, né, simbólico de 30 mil reais, enquanto tem gente agora que vai passar sede. Não vai ter água. Água. Este é o governo Lula estabelecendo prioridades. Só que, para mim, esse lado da notícia, que é gravíssimo, é certo? Tem um impacto na vida de quase 300 mil pessoas, isso é gravíssimo. Tem um outro lado dessa notícia que ninguém está tratando. E eu já estou batendo nessa teclinha aqui já faz alguns dias. Quando falaram que iam diminuir o recurso da pasta da defesa. Eu disse aqui o seguinte e reitero. Ninguém está falando de um ponto.
Como ficarão as operações das Forças Armadas na fronteira com os países produtores de cocaína? Como ficarão as operações? Como ficarão as operações das Forças Armadas no que tange a proteção ali da região da Cabeça do Cachorro, que é Acre, Amazonas ali e tal? Como é que ficarão as operações? Por que eu estou dizendo isso? Entendo eu que ainda temos valorosos membros das Forças Armadas que estão prontos para tentar nos defender. A gente nem imagina o que acontece na Cabeça do Cachorro. Pega o mapa do Brasil, né? No mapa do Brasil, não tem aqui atrás. Bom, se você pegar, você vai identificar, tem lá no ali, canto esquerdo superior. No canto esquerdo superior, você vai ver que tem parece a Cabeça do Cachorro. Ok? Imagine o seguinte: temos valorosos guerreiros das Forças Armadas que estão defendendo ali as fronteiras. A fronteira. Inclusive, essa é uma das grandes funções dos kits pretos. Sim. Operações especiais para enfrentar o narcotráfico. Sim. Esses que estão distribuídos. Imagine eu falar o seguinte: acabou o dinheiro, turma. Reduz as operações. Eu estou facilitando a vida de quem? Para variar, do narcotráfico. Você entendeu? Esse é um narco-estado. Você entendeu? Sim. Nós precisamos olhar para essa redução do orçamento da defesa. Tem esse impacto na água, não discuto. Não discuto. O governo vai se virar, tá? Ele vai resolver, porque isso aí é um impacto na popularidade do tamanho do planeta. E esses caras sabem o quanto isso pode custar. Só me desagrada o presidente da, não sei o quê, dos municípios da Paraíba e buscar recursos na Câmara, junto aos parlamentares paraibanos. Quem tem que se virar é o governo federal. Não tem que usar recurso de emenda parlamentar para isso, não. Desculpa. Desculpa. E outra, mesmo porque não sai para amanhã. E se deixar, por exemplo, o João disse, ó, pessoa física já foi. Ontem, suspenso. Pessoa jurídica dia 2 de dezembro. Ou seja, semana que vem. Isso tem que resolver ontem. Ontem. Essas pessoas, muitas, não têm como reservar água. Alguns tentam ali, via cisterna e tal, mas muitos sequer têm como reservar água. A gente sabe como é. O que me preocupa, o que me chama atenção, além desse lado da notícia, é a facilidade que vai chegar para o narcotráfico fazer o que quiser por falta de dinheiro das Forças Armadas nas fronteiras com os países produtores da coca. E nós fizemos uma reportagem aqui, explicamos bastante semanas atrás e teve quase 1 milhão de visualizações da estratégia do governo Lula de desmontar o orçamento das Forças Armadas. Como é que é isso? Recupera aí para nós. É que eles pegaram o seguinte, eles começaram a cortar gastos de 240 milhões de reais lá em fevereiro, depois chegou em julho, cortaram mais 600, 700 milhões e, ao mesmo tempo, o governo Lula, no que aparentemente seria um movimento muito comum, substituiu 9 posições de generais em cargos do governo federal, da hierarquia militar. O chefe das Forças Armadas é o presidente da República. E aí, nós fizemos uma reportagem mostrando que o governo Lula está desmontando o Exército Brasileiro, as Forças Armadas. As Forças Armadas precisam de 1 bilhão e 400 milhões de reais para fechar o ano. Vários navios da Marinha Brasileira não têm mais manutenção, não conseguem mais fazer operação como deviam e não vai ter troca e renovação da frota que a Marinha precisa. A mesma coisa está acontecendo com o Exército, sendo que existem lugares onde foi sugerido que se vendesse território do quartel, que os vários quartéis são enormes, porque tem exercício de guerra lá dentro, que vendessem para iniciativa privada para levantar dinheiro para pagar as contas do quartel. É o fim. Então, nós mostramos que o governo Lula, sempre revanchista e previsivelmente, deixando na inanição as Forças Armadas, os caras recebem salário, mas não tem dinheiro para o café e para o papel higiênico, não tem para o combustível e não tem para poder botar avião para rodar e defender o país, não tem combustível para fazer as tropas circulares. Desmontou. Desmontando. É assim que se faz a ditadura. Além disso, a perfídia que todos nós sabemos que ocorreu e que nós temos militares que sabiam disso, chegaram a dar entrevista falando sobre isso um dia antes. Isso daí é um projeto de destruir as Forças Armadas. Para quê? Para fazer a Venezuela. Mas, ô Cláudio, aí vai além da ideologia para mim.
Sim, é um projeto de vai poder opa. implantar a ditadura brasileira, Não, desmoraliza e destrói as Forças Armadas. E facilitar a vida do narcotráfico, isso tem ideologia? Aí é o narco-estado. Exato. Que sai ganhando. E quando nós fizemos a reportagem sobre isso aqui, e teve uma enorme repercussão, a gente falou, quem se beneficia, os narcotraficantes estão sabendo de tudo. Eles ficam sabendo que não vai ter movimentação das tropas nas fronteiras, eles ficam sabendo que não vai ter combustível para os aviões, eles ficam sabendo de quais rotas de defesa não serão feitas, e o narcotráfico deita e rola, porque o narcotráfico vai buscando autoridades do executivo, legislativo, judiciário, vai participando de subornos e esquemas, que vários são cúmplices. Pode ser 0,5% dessas autoridades existentes, mas são cúmplices. E atuam usando a caneta do Estado brasileiro para facilitar o narcotráfico. Isso é o que o Brasil se tornou. O narco-estado. E tem gente batendo palmas para essa ditadura. Edson, tem um mapa aí, só para a gente identificar. Olha lá a cabeça do cachorro lá. Né? Boa. Tá em destaque ali, né? Na imagem que você está vendo na tela, à esquerda, essa parte amarela ali, se olhar, tem um cachorro ali. É, exatamente. Essa é a cabeça do cachorro. Conseguiu ver, João? Não, o João está olhando para baixo, para o vermelho. Conseguiu identificar? Uhum. Toda essa fronteira aí, ó. Toda essa fronteira aí, sem dinheiro, vai ficar vulnerável. Está, né? Já é vulnerável, tá? Isso é gigante, a gente não tem ideia do tamanho, da imensidão que é isso. Isso aí já é vulnerável. Aí nós temos valorosos membros das Forças Armadas ali. Só que sem recurso, acabou, meu. Lembrando, Pitoli, obrigado, Edson, que quando a gente analisa a história dos grandes chefes dos cartéis da Colômbia, eles pegavam aviões e mandavam levar lá para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, com a competência que eles têm, foram bloqueando tudo. Eles viraram, em vez de mandar para atravessar o oceano, eles mandam para dentro do Brasil e sai para os portos brasileiros. Sim. Por isso que eu falo que é de questionar. Uma pessoa da Receita Federal me falou que o governo Lula, logo depois que assumiu, implantou GLO, Garantia da Lei da Ordem, nos portos brasileiros. 2 portos. Santos e Itaguaí no Rio, e 2 aeroportos, Galeão e Cumbica. E o cidadão da Receita Federal falou assim para mim, foi meu aluno, falou, professor, nós da Receita somos especializadíssimos, a gente bate o olho em um monte de coisa, identifica onde pode ter droga. Puseram um bando de militar que não sabe nem separar café de chocolate, muito menos a questão do tráfico. Virou uma festa, passam nos portos ali, droga e ninguém mais controla. Essa foi a GLO que o Lula fez, que a imprensa não fica falando.